Pois é, secretário, a gente exatamente isso, exibiu esta tabela aí de imagem que foi, enfim, apreendida aí pela polícia. O senhor mencionou que esta mulher atuava aí com uma rede de criminosos que faz esse tipo de crime por toda a cidade. A polícia tem informação de outras quadrilhas que agem da mesma forma como essa manhinha do crime e onde vão parar esses produtos? São produtos que são vendidos em lojas físicas, são vendidos por meio online, são encomendas feitas diretamente aos criminosos? O que já se tem de investigações de como funciona esta rede ilícita de produtos que acaba alimentando e levando a crimes violentos lamentáveis como esses dois que a gente está abordando aqui na entrevista, secretário? Boa tarde, Júlio. Vocês vão se lembrar que no final do ano passado nós fizemos uma apreensão, uma grande operação e apreensão de mais de 8.900 aparelhos celulares. Ela é uma das mulheres que financiava toda essa rede. E desses quase 9.000 aparelhos celulares apreendidos em lojas clandestinas que não pagam imposto, não geram emprego, não movimentam a economia lícita, mais de 2.000 vítimas já tiveram seus aparelhos devolvidos em mãos. Então, essa rede ilícita, ela era utilizada para abastecer essas lojas, o mercado ilícito de venda de aparelhos. E aí vem a grande pergunta, né? Qual é o crime que uma pessoa, como um proprietário dessa loja, responde caso seja preso pela polícia? No máximo, receptação, que sequer fica preso. Por isso, eu volto no tema que agora muitos eu vejo defendendo, até prefeitos aí, eu vi o Ricardo Nunes falando, agora virou moda defender endurecimento da legislação criminal, mas eu defendo essa tese aí há mais de 22 anos, desde que eu entrei na polícia, e foi o que me trouxe até aqui. Quando eu falava de acabar com saída temporária de preso, que isso era um privilégio desnecessário e só existia no Brasil, alguns duvidavam que sequer fosse passar no Congresso Nacional. E hoje é uma realidade. E até adianto para vocês, eu quinta-feira estarei na reunião de secretários de Segurança Pública, quinta e sexta-feira, de todo o Brasil, é o Conselho de Secretários, vai ser em Brasília, e um dos temas que a gente vai falar é justamente sobre a urgência e necessidade da reforma da legislação. Ninguém aguenta mais. A gente não quer ver mais, e não é porque foi um ciclista, o Vitor, que perdeu a vida, são milhares de vidas que estão sendo ceifadas pela população, da população brasileira, e algo precisa ser feito. O Congresso Nacional tem que ser o protagonista desse processo, porque em que pese o judiciário, muitas vezes, uma interpretação benevolente, às vezes até enviesada, em alguns casos, como aconteceram aqui, de liberar em audiência de custódia 4 sequestradores que mantiveram um casal de 75 anos reféns em cativeiro por mais de 9 horas, mas o Ministério Público e o Judiciário trabalham com a lei que o Congresso Nacional aprova, com a lei que o Congresso Nacional produz. Por isso a minha insistência aí ao presidente, amigo, deputado Hugo Mota, da necessidade urgente da gente alterar a legislação, endurecendo cada vez mais e engessando a possibilidade de uma interpretação mais subjetiva, mais benevolente para os criminosos, seja do Judiciário, seja do Ministério Público ou de qualquer meio da justiça aí. Secretário Derrite, vou chamar Pedro Venceslau, nosso analista, também para se juntar a nós nessa entrevista. Pedro, sua pergunta. Boa tarde, secretário. O Ministério da Justiça e Segurança Pública selecionou São Paulo, entre outros estados, para receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para as câmeras corporais, mas agora está fazendo uma espécie de pente fino para saber se o modelo de São Paulo se enquadra naquilo que eles estão orientando. E uma das questões é saber se São Paulo tem aquele modelo de câmera que eles estão determinando. Eles não falam em câmera modelo ininterrupto, mas eles colocam 16 situações que praticamente englobam todas as situações de atuação da polícia. Queria que o senhor explicasse para a gente de que pé que está essa negociação com o governo federal em relação ao modelo de câmeras corporais. São duas coisas distintas, tá, Pedro? A nova licitação que nós fizemos aqui para câmeras corporais, para a mudança do contrato, foi feita por nós, sem nenhuma provocação do Ministério da Justiça, até porque nós temos autonomia e independência para isso. A gente não tem obrigação nenhuma de seguir as diretrizes que são impostas, porque são diretrizes de natureza não obrigatórias. E é isso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tenta alterar na PEC, fazer com que os governadores sigam diretrizes de natureza obrigatórias, coisa que não vai ter aceitação de nenhum governador. Afinal de contas, o ônus, seja político ou seja financeiro, cai sempre no governador. E o valor que é repassado desse fundo é irrisório. O valor repassado anualmente para cada um dos estados é
é um valor assim, que chega a até da vergonha, porque não existe financiamento por parte do governo federal nas políticas públicas de segurança pública para os estados. Posto isso, durante a formulação dessa diretriz, o governo federal praticamente copiou ipsis literis tudo que nós estávamos fazendo já nesse novo contrato. Então, o correto não é dizer que São Paulo vai se adequar à diretriz do governo federal do Ministério da Justiça, e sim que o Ministério da Justiça copiou a nova contratação que nós estávamos elaborando, aliás, a Polícia Militar de São Paulo, desde o ano passado, para as novas câmeras corporais. Essas novas câmeras têm muito mais tecnologia. Aliás, a semana passada, tivemos uma apresentação para o ministro Barroso, presidente do STF, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Ele viu em loco ali, pôde ver as novas tecnologias que são interligadas, avisam o policial, acionam o acionamento da câmera corporal à distância pela central de operações, o acionamento quando um outro policial que tem câmera chega até o local, a possibilidade dessa câmera corporal servir como uma câmera que vai fazer reconhecimento facial de indivíduos procurados pela justiça ou a leitura de placas de veículos roubados. Então, o que nós fizemos em São Paulo, na verdade, foi um salto gigantesco de tecnologia e não mais única e exclusivamente usar a câmera corporal para fiscalização e controle do policial, que é válido, que faz parte, que é necessário, mas também para a proteção do policial e o principal, para proteger a população, para combater o crime. Então, um dos casos emblemáticos foi, infelizmente, a morte do soldado Cosmo nas operações da Baixada Santista, em que a câmera corporal do policial não ajudou em absolutamente nada para realizar o reconhecimento daquele criminoso. Se fosse já nesse novo modelo de contratação proposto por nós, certamente o reconhecimento facial teria identificado na hora quem era aquele criminoso, até porque ele já possuía alguns antecedentes criminais. Quer pegar, Débora? Vai. Não, vou chamar o Theo Cury, nosso analista, para também... Ele também tem uma pergunta para o senhor, secretário. Theo, aqui de Brasília, Theo Cury vai te fazer uma pergunta agora. Theo, sua pergunta. Oi, secretário. Boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação aqui. Eu queria saber de que maneira o senhor vê uma boa vontade do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, colegas do senhor, para conseguir, de fato, mudar e trazer esse endurecimento que o senhor defende há alguns anos com relação à lei penal brasileira, tendo em vista esses últimos casos que a gente viu e de que maneira isso dialoga com a PEC da segurança que o governo tenta emplacar e também sofre resistência por parte de alguns governadores, de alguns governos estaduais e também parlamentares lá no Congresso Nacional. Olha, eu acho, dentro de uma janela de oportunidades, eu já defendo essa pauta do endurecimento, principalmente da lei de execuções penais, e que a gente possa acabar com essa infinidade de benefícios que os criminosos possuem no Brasil. Eu cito alguns deles, como audiência de custódia, como visita íntima, como saída temporária, que nós conseguimos acabar na lei, vencendo democraticamente no voto no Congresso, na Câmara, no Senado, e depois derrubando o veto do presidente, auxílio reclusão, entre outros. Mas quando acontece um fato lamentável, como aconteceu com o ciclista, entre outros, acaba reaquecendo esse discurso, esse tema, enfim, a possibilidade dessa abordagem. Agora, em termos de solo fértil para uma discussão no Congresso Nacional, eu vejo duas grandes lideranças que estão encabeçando esse processo. No Senado, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Eu converso muito com o senador Ciro a respeito da necessidade do Congresso Nacional ser o protagonista desse debate, desse processo de alteração da legislação. E na Câmara dos Deputados, com o presidente Hugo Mota, eu já conversava isso com ele, não de hoje, não na campanha dele para presidente, mas desde o início da minha atividade legislativa em fevereiro de 2019, no meu primeiro mandato. Então, na figura dessas duas grandes lideranças, e aliado ao fato de existir hoje uma comoção social e, mais do que isso, um alerta da população que está vendo, principalmente aqui em São Paulo, o trabalho que a polícia vem fazendo. Nós realizamos grandes operações de combate ao crime organizado. Nós aumentamos exponencialmente as apreensões de drogas no Estado, o número de prisões. Reduzimos drasticamente os indicadores criminais. E eu aponto aqui a menor taxa de homicídios da história em 2023 e depois de 2024. Menor taxa de roubos em 2024. Menor taxa de roubos de cargas. Eu estou falando de reduções de 20%, 25%, 27%. E mesmo assim, a gente não consegue deixar de fato a população se sentindo segura, justamente porque há uma falha no sistema de justiça criminal, nesse sistema que deveria
punir adequadamente o criminoso. Então, aí agora respondendo uma outra parte da sua pergunta, de que maneira ela dialoga com a PEC proposta pelo governo federal? Em absolutamente nada, porque o governo federal não ataca a causa do problema. O governo federal, de forma muito amadora, tenta propor uma PEC, alterando o nome da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Ostensiva Federal e depois criando diretrizes e naturezas obrigatórias para os governadores. Qual governador que vai aceitar? Primeiro, porque não resolve o problema, não ataca a causa. E aí, para que eu não fique assim, sendo taxado de, o Derrit está vindo aqui fazer oposição política. Não é. Na reunião que eu participei com o governador Tarcísio de Freitas, no Palácio do Planalto, nós propusemos a criação por parte do governo federal de uma política pública de combate à entrada das drogas e à saída das drogas do Brasil, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína. A droga entra pelo nosso país, pelos países produtores de droga, de cocaína. E o crime organizado cresceu exponencialmente, tem sua maior receita, sua fonte de receita, no tráfico internacional de drogas. E qual é a política pública que está sendo feita por parte do governo federal para evitar ou para dificultar que essa droga entre no Brasil? Nenhuma. Então, a nossa proposta é que se crie, de fato, um combate nas fronteiras, evitando que a droga entre. Da nossa parte, no estado de São Paulo, quando ela vem pelo Paraná, pelo Mato Grosso do Sul e entra em São Paulo, nós implementamos, dentro da governança pública aqui, medidas de inteligência, de alocação de recursos de efetivo policial para impedir esse caminho da droga, ou seja, o mercado ilícito. Aumentamos exponencialmente o número de apreensões. E no Porto de Santos, que é uma atribuição do governo federal, eu não vejo também assim um grande empenho do governo. Então, de que maneira que a PEC dialoga? De maneira, na verdade, não ataca a causa dos problemas. E nós, deixando a política partidária de lado, estamos 100% dispostos para colaborar com o governo federal, como já colaboramos aqui em São Paulo. Aqui tem uma força integrada de combate ao crime organizado, a FICO, com a Superintendência de São Paulo, que funciona muito bem. Então isso tem que ser expandido para todo o Brasil, mas a PEC, de fato, não ataca as causas do problema. Secretário, eu sei que o senhor fala como técnico, né? O senhor é da polícia, vem da polícia, fala como técnico, mas o senhor também é deputado e também entende dos meandros da política, né? Eu achei curioso porque o senhor defende essas pautas que o senhor está defendendo hoje há 22 anos. Mas a gente vê que na política hoje o governo federal está muito preocupado em tentar dar uma resposta na questão da segurança pública e também, o senhor acabou de citar, né, essa questão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que nunca foi exatamente uma bandeira dele, mas trouxe aí essa fala que a gente exibiu, falando sobre a redução da maioridade penal, etc. Por que o senhor acha, na sua avaliação política, o que o senhor acha que leva tanto o prefeito quanto o governo federal mostrarem preocupação, tentativas, alternativas, esse tipo de discurso sobre segurança pública? Te convence? A questão é o ano que vem, né? Ano eleitoral. Então, se o maior problema da população, um dos principais problemas é a segurança pública, o discurso político vai ser moldado em torno daquilo que as pesquisas apontam como os principais problemas. É natural. Mas te convence? Eu acho que o que convence é resultado. Eu acho que o que a gente vem fazendo aqui, eu não posso me comprometer com a população que nos assiste e falar, não vai haver mais roubo. Mas eu posso me comprometer e dizer que aqui em São Paulo nós temos uma estratégia muito bem definida no combate ao crime organizado, para evitar que essas lojas que vendem aparelhos celulares roubados continuem fazendo isso. A nossa estratégia que foi posta no início da gestão, aliás, está no plano de governo da campanha do então candidato Tarcísio de Freitas, porque eu fui o responsável por elaborar. A gente ia, de fato, realizar a busca e captura das principais lideranças do crime organizado, é o que nós estamos fazendo constantemente. Hoje nós tivemos operações com o GAECO, o Ministério Público, que é o setor responsável do Ministério Público por combate ao crime organizado, na região de Campinas e Piracicaba. Então, busca e captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística, aumentando as apreensões de drogas e, por fim, impedir a lavagem de dinheiro. Nós não só colocamos em prática, como aqui em São Paulo, o governador assinou um decreto 68928 em setembro do ano passado, permitindo que o recurso oriundo da lavagem de dinheiro do crime organizado possa ser revertido para as forças policiais. Isso já está acontecendo. Nós apreendemos 10 milhões de reais num acordo de não persecução penal na região do Vale do Paraíba. Vamos construir a nova seccional de Taubaté, comprar viaturas, drones. Apreendemos R$ 479 mil em dinheiro
e uma casa que vai ser posta em leilão dos familiares do Marcola, do maior líder da organização criminosa PCC. Nós fizemos isso em dezembro do ano passado. Então, a nossa estratégia está sendo colocada em prática. Agora, imaginem vocês se nós tivéssemos uma legislação que punisse adequadamente os criminosos e, mais do que isso, Débora, uma coisa que eu vejo pouca gente falar, tivéssemos um sistema prisional capaz realmente de neutralizar o criminoso quando ele está cumprindo a pena e fazer com que ele trabalhasse durante o período que ele está cumprindo a pena. Por dois motivos. Primeiro, para se autossustentar no sistema prisional. E depois, para evitar que depois de 8, 10, 12 anos cumprido da pena de prisão, ele possa voltar para a sociedade melhor do que ele entrou. É isso que eu defendo há alguns anos e vou continuar defendendo com uma diferença. Eu acho que essa discussão hoje tem uma grande probabilidade de avançar no Congresso Nacional, haja vista as lideranças que eu mencionei aqui, deputado Gomota, deputado Luizinho, senador Ciro Nogueira, fora a bancada da Segurança Pública, que já defende naturalmente, mas eu estou dizendo de líderes que tenham uma voz um pouco mais ativa aí dentro do Congresso Nacional. Certo. E aí o senhor também, como deputado licenciado, também vai participar e também como secretário vai participar dessas conversas, né? A gente conversou com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, eu sei que o senhor tem horário, por isso a gente vai liberar o senhor, mas quero te agradecer imensamente por essa entrevista e te desejar um bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez ao secretário Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo.